Olá, muito boa noite para você, uma ótima noite para todo mundo. Está começando agora mais um Terra Viva DBO na TV. Vamos juntos acompanhar as principais notícias da pecuária brasileira desta quinta-feira, dia 1º de dezembro. O preço do leite pago aos produtores em novembro registrou queda de 5% ou de 15 centavos por litro em relação ao mês anterior. O preço do leite caiu para R$ 2,69 o litro na média Brasil, calculada pelo CPEA. Esta foi a terceira queda mensal consecutiva ao produtor e esse movimento está atrelado à demanda enfraquecida e à elevação da oferta. Na comparação com o mesmo período do ano passado, ainda se observa uma alta real de 17%. A produção de leite cru aumentou no Sudeste e Centro-Oeste com a chegada das chuvas que elevam a disponibilidade de pastagens, reduzem os gastos com alimentação animal e favorecem a produção. O aumento das importações neste ano é outro fator que eleva a disponibilidade interna de lácteos. E a partir de 1º de janeiro de 2023, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a ABCZ, terá uma nova diretoria. A chapa ABCZ mais forte, encabeçada por Gabriel Garcia Cid, foi eleita nesta quarta-feira com 58,6% dos votos dos associados. Ao todo, foram contabilizados 3.243 votos. A nova diretoria, composta por presidente, vices e conselheiros, ficará à frente da entidade pelos próximos 3 anos, de 2023 a 2025. Ele assume no lugar de Rivaldo Machado Borges. E chegou a hora da nossa coluna Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. A pergunta de hoje veio lá de Felixlândia, região central de Minas Gerais, enviada pelo Márcio Maia. Ele tem F1 Nelore com charolês e está trocando o reprodutor. E ele quer saber se usar o tabapuã é uma boa alternativa. Então vamos escutar o que o Zadra vai falar. Olá, amigos do DBO na TV. Bem, Márcio, antes de falarmos sobre quais raças a serem utilizadas, a gente tem que deixar claro que existem raças mais especializadas para se fazer carne, onde você tem um alto rendimento de carcaça e também ganho em peso espetacular, como o charolês. E você tem raças que as fêmeas podem ser aproveitadas e o ideal é que você aproveite as fêmeas, como por exemplo o Angus, o Hereford, o Cimental. Então, já que você tem essa fêmea meio sangue charolesa e quer aproveitá-la a pasto, né, onde você vai jogar os filhos tudo a pasto, que pelo que me parece, eles serão recriados a pasto, eu recomendo que você use raças taurinas. Primeira opção é o Senepol, que vai tirar o pelo da sua meio sangue, vai fazer um tricross com pelo zero, muito bom para ser recriado e engordado a pasto. Além de você gerar heterose, choque de sangue, o animal tem pelo zero, adaptado, vai pastar bastante no calor, no frio, no calor, e ele, além disso, vai ter um animal equilibrado de tamanho, já que a meio-sangue charolesa, ela é uma meio-sangue continental de grande porte, e quando você usa o Senepol, que é um biotipo britânico, você gera um acasalamento muito bem feito. Então a primeira opção para você, que eu recomendo, é o Senepol. Outra opção que você teria, ou outras opções, seriam o Bonsmara, Brangus e Braford. O Bonsmara é outro taurino puro, que você tem 100% de heterose, tem um cabelinho que vai ser um tricross, que tem um cabelinho, pode ter a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com o carrapato, mas é espetacular também. Se você for desmamar e dar uma raçãozinha, uma suplementação no pasto, o Bonsmara vai muito bem. Como vai também muito bem outros 2 bimestiços, que são 5/8, 3/8, que é o Brangus ou o Braford. São animais de menor porte que se acasalam muito bem com a meio-sangue charolesa. São 2 bimestiços de menor porte, com biotipo britânico. Então, primeira opção, Senepol. Segunda opção, Bonsmara. Terceira e quarta opção, Brangus e Braford. Agora, o Tabapuã
ou um zebuíno usado na sua meio-sangue charolesa, se for novilha, tome cuidado. Porque o zebu, na barriga de uma novilha que não tem cupim, de pequeno porte, uma taurinizada, ele fica 10 dias mais dentro do útero da vaca. Ela vem a parir 10 dias mais tarde do que o previsto. Ele nasce muito pesado. Então, zebu na barriga da sua fêmea, se for novilhinha charolesa, toma cuidado, ok? Se for vaca, maravilha, excelente cruzamento. Qualquer zebuíno sobre a sua vaca meio sangue charolesa Nelore vai dar um 3/4 zebu, espetacular também, muito bom, muito adaptado, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Márcio. Um abraço a todos e vamos para o campo. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com uma entrevista ao vivo sobre os novos pilares de sustentação para uma pecuária cada vez mais sustentável. É rapidinho, fique com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E você, já parou para pensar no quanto a pecuária vem se reinventando? Antigamente, apenas o tripé sanidade, genética e nutrição eram suficientes para sustentar a produção agropecuária. Atualmente, com tantas mudanças no mundo, a necessidade de se obter a excelência operacional nos ganhos produtivos, utilizando novos recursos e novas tecnologias, fez com que a pecuária moderna passasse a exigir cada vez mais resultados em um menor espaço de tempo e território. É aí que a pecuária se reinventa mais uma vez, agora com novos pilares de sustentação, e o que antes se resumia apenas a um tripé foi ampliado e passa a considerar sanidade, nutrição, genética, bem-estar animal, sustentabilidade e gestão para a evolução do setor. É sobre esse assunto que eu converso agora com Carlos Godoy, médico veterinário e coordenador de marketing Latam da Biogênesis Bagô. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo ao Terra Viva DBO na TV. Boa noite, Regina. Boa noite a todos os amigos da DBO. Vamos lá, Carlos. Para a gente começar, de que forma a sanidade animal foi incorporada a esses pilares de sustentação? Bom, Regina, o tradicional conceito do tripé, nutrição, sanidade, genética, ele já não pode mais acompanhar a pecuária moderna. E o conceito mais atual que existe hoje é o das novas conexões entre a sanidade, entre a nutrição, a genética, o bem-estar animal, a sustentabilidade e principalmente a gestão. São 6 pilares de sustentação da pecuária brasileira moderna que vão dar todo o rumo para esses novos desafios que a gente vem enfrentando. Então, nesse sentido, a sanidade é um dos pilares mais fundamentais para que a gente possa, dentro das propriedades, fazer um trabalho prioritariamente, primeiro, de diagnóstico, identificando os fatores epidemiológicos, as doenças, as enfermidades oportunistas, que nem hoje a gente encontra carbúnculo, raiva, BVD, que é a diarreia viral bovina, doenças respiratórias, reprodutivas. E depois a gente faz uma prevenção dessas doenças, fazendo uso de vacinas, vermífugos e em momentos estratégicos. E só depois o tratamento, quando é necessário, aí sim a gente lança a mão de todo um protocolo de tratamento para curativo, para curar as doenças. Então esse é o fator de importância da sanidade dentro desses pilares. Certo. E em relação à genética, com quais ferramentas os pecuaristas podem contar que auxiliem a tornar o trabalho de melhoramento genético cada vez mais eficiente e aí reforçando também esse pilar? Então, aí, Regina, o pilar da genética, ela também é um outro pilar muito importante, porque se ele for bem trabalhado, no momento exato, com a tecnologia apropriada, os resultados pecuários eles podem ser fortemente aumentados. Então, dentro desse pilar, o melhoramento genético e a reprodução são 2 fatores decisivos e geram também um forte apelo de sustentabilidade. Por quê? Porque cada bovino hoje criado no Brasil tem-se, em média, aí uma produção de 57 quilos de metano para o meio ambiente. Porém, se a gente conseguir desenvolver, aumentar o desempenho desse animal, esse número aí pode cair aí por volta de 35%, o que é viabilizado pela capacidade do animal aumentar a sua produção. E isso a gente só vai alcançar realmente se a gente tiver um melhoramento genético cada vez mais otimizado.
Outro ponto também é a escolha correta do sêmen, né, que a gente tem para fazer um cruzamento industrial associado ao bom uso de uma IATF, que é a inseminação artificial por tempo fixo, né? Então, praticamente hoje, a IATF cresce no Brasil numa ordem aí de praticamente 26,4 milhões, né, de protocolos são realizados no Brasil todo ano, e o número de doses de sêmen, por sua vez, são de 28,3 milhões. Isso aí equivale praticamente a 93% dos animais que são inseminados hoje no Brasil são feitos através de IATF, né? Esse é um processo muito interessante, uma tecnologia muito importante que vem sendo aplicada hoje e que nos dá, né, sustentação para o pilar da reprodução. E a gente sabe que a nutrição animal também é um pilar estratégico para a pecuária. Além das pastagens, é importante considerar com atenção a armazenagem de silagem e inovações como suplementação injetável. Carlos, na sua avaliação, qual que é a principal tendência para esse pilar? Muito bom, Regina. Acho que a nutrição, como ela era tratada no passado, ela já não atende mais à exigente pecuária do presente e também do futuro, né? Cada vez mais, até por conta de uma pressão de sustentabilidade, como eu falei há pouco, a velocidade da produção da proteína vermelha ela é cada vez maior, então a gente precisa produzir cada vez mais rápido, cada vez mais eficientemente. Acho que nesse sentido, a nutrição de hoje ela precisa seguir preceitos tecnológicos. Acho que planejar e executar uma estratégia nutricional em cada categoria animal, seja ela ali na cria, na recria, na engorda com suplementação a pasto ou engorda no confinamento, eu acho que se faz necessário recursos de, principalmente, armazenagem, com uso de inoculantes, por exemplo, para silagem, que permite praticamente um ganho produtivo muito significativo e principalmente quando se fala em perdas, né? Então, por exemplo, com o uso de inoculantes para silagem, você consegue evitar até 20% de perdas hoje do alimento produzido e ensilado. Idem na suplementação injetável, por exemplo. Quando você fala em suplementação, antigamente se falava muito em suplementação no coxo, né? A parte da nutrição toda era feita via coxo. Hoje você já tem recursos de suplementação injetável de minerais e vitaminas, por exemplo, que geram diminuição de estresse oxidativo, que é causado muitas vezes por estresse, por manejo inadequado, por transporte. E isso, realmente, a gente consegue ter resultados extremamente significativos. E um outro pilar é o bem-estar animal, primordial aí na produção agropecuária. E, Carlos, sem considerar esse aspecto, é muito difícil do pecuarista obter índices adequados de produção, não é? Exatamente, Regina. Hoje em dia, o bem-estar animal é, sem dúvida, um dos pontos mais importantes que vem ganhando força, né, em toda essa conexão entre os 6 pilares que a gente vem falando. Por exemplo, o bem-estar animal hoje ele é reconhecido internacionalmente e hoje as boas práticas de manejo do gado no curral, no transporte, elas são extremamente reconhecidas pelo mercado externo. Então, hoje, praticamente, por exemplo, a Biogênese Bagô, que é a nossa empresa, trabalha com a capacitação de toda a nossa equipe e com a capacitação da equipe das fazendas dos nossos clientes, por exemplo, com a prática do manejo nada nas mãos, né? Que faz com que realmente a gente consiga abrir um novo olhar sobre o comportamento animal, trabalhando com esse animal no curral sem nenhum tipo de instrumento ou sem nenhum tipo de ação, de reação, né? De você agredir o animal e essa forma é preconizada e trabalhada em todas as categorias, né? Você colocou o animal dentro do curral, você maneja simplesmente aí esboçando pequenas reações e conduz o animal a todo o manejo necessário. Certo. E a sustentabilidade, que apesar de ser um dos maiores desafios da pecuária, ela reflete um compromisso com a humanidade. E de que forma a produção do futuro pode caminhar para ser cada vez mais sustentável? Então, Regina, isso é uma ponte, né, muito grande que a gente tem visualizado hoje na mídia. Eu acho que hoje a pesquisa, a indústria, todo mundo fala em sustentabilidade. E como tratar o preceito de sustentabilidade dentro da pecuária, né? As principais ações que contribuem para que a sustentabilidade ambiental na pecuária elas possam provocar uma redução da emissão de gases e tudo mais, são, primeiramente, a mudança na dieta dos animais. O uso de tecnologias, como a gente vem falando até agora aqui nessa entrevista, o manejo adequado de pastagens, o melhoramento genético, tudo isso, sem dúvida nenhuma, incide, né, dentro da redução de efeitos que vão afetar a sustentabilidade. O Maurício Palma Nogueira, por exemplo, dentro do Rally da Pecuária, ele fala, né, que se a pecuária brasileira aplicasse aí
uma média, né, de implementação tecnológica dentro do processo produtivo, praticamente hoje nós conseguiríamos saltar aí de 67 quilos de produção de carne aí por hectare para 510 quilos, né? Praticamente aí uma proporção muito parecida com o que a gente tem aí em termos de rendimento com uma lavoura de soja. Então, tem um caminho bem grande para a gente poder percorrer, mas a receita do bolo está aí. É muito fácil você seguir essa linha para conseguir obter e ser reconhecido como uma pecuária sustentável, né, que produza de uma maneira adequada. Certo, Carlos. Pena que o nosso tempo é curto, não dá para a gente estender mais. Ficou faltando aí só um pilar, que é o da gestão, mas a gente já deixa a dica aí para os pecuaristas, que é o planejamento, é a organização de todos esses pilares que a gente falou também por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com as cotações desta quinta-feira. É rapidinho, fique com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV e chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 7 das 32 praças pesquisadas. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista de variações de hoje no norte de Mato Grosso. Tanto o boi quanto a vaca registraram alta. O valor dele agora é de R$ 246,50 e o dela R$ 236,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Na parte sudeste matogrossense, a alta foi geral, com o macho arribando para R$ 246,50 e a fêmea para R$ 236,50. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o boi seguiu morro acima e foi para R$ 258. No sul de Tocantins, a fêmea não está valendo menos do que R$ 253. Em Marabá, no Pará, ela foi para R$ 241,50. Em Redenção, a vaca foi para R$ 239,50. Na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, o macho agora está cotado a R$ 280,50. Em São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços registraram estabilidade. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 276 no prazo de 30 dias. Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento anunciaram o lançamento de uma plataforma de pecuária sustentável. O André Rosa tem mais informações. O intuito dessa plataforma é construir uma visão compartilhada da pecuária no continente e ajudar a promover políticas e linhas de ação que acompanhem as mudanças no sistema produtivo dos pecuaristas para modelos mais sustentáveis. A plataforma vai focar em 3 aspectos: o enfoque na cadeia de valor, visão integral da sustentabilidade e base em métricas. O primeiro eixo considera as implicações das relações entre os diferentes elos da cadeia de valor sobre a sustentabilidade. O segundo enfatiza que a sustentabilidade é um conceito integral e dinâmico que evolui paralelamente com as demandas da sociedade. E, por fim, a utilização de indicadores e métricas, que é essencial para operacionalizar o conceito de sustentabilidade e monitorar o progresso para maiores níveis de sustentabilidade na cadeia de valor. Os países do Cone Sul, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Chile, vão ser os primeiros integrantes da plataforma. Isso porque a região vai responder por quase 39% das exportações mundiais de carne bovina, cerca de 27,5% do rebanho bovino do mundo e 25% da produção mundial de carne vermelha. E uma queijaria mineira de muita tradição no mercado teve sua trajetória reconhecida em publicação de 50 anos do Sebrae.
Fundada por Oswaldo Filho, a produção já soma mais de 40 prêmios nacionais e internacionais. E nem preciso dizer que o Oswaldo está feliz da vida com mais essa conquista, né? Ele conversou com a gente e celebrou bastante. O Sebrae está completando 50 anos, né, em 2022, e nós somos o case de sucesso deles aí do mês de novembro. Saímos num livro deles, 50 anos de pequenos negócios e grandes histórias, né? E o legal também é que no calendário do Sebrae do mês de novembro, tá com o QR Code, tem essa história aqui também para inspirar outros empreendedores e produtores aí em todo o Brasil. Em 2009, a minha mãe pediu para eu visitar o Seu Batistinha, que era um produtor de queijo, é um produtor de queijo aqui de Alagoas, né? Ele estava passando dificuldade para escoar a produção dele, a pessoa que comprava o queijo dele estava dando um cheque para 40 dias, pagava um preço irrisório no queijo, e aquilo me incomodou muito, né? Aí por Deus veio assim, vende queijo pela internet. Eu falei, tô ficando louco, vender queijo pela internet, isso em 2009, né? E daí, novembro de 2009, aí veio um sentimento de novo, vende queijo pela internet. Aí pesquisei, não encontrei ninguém que fazia isso no Brasil, né? Entrei em contato com o Sebrae de São Lourenço. É a Tiziana, que hoje ela é coordenadora do Sebrae do território Mantiqueira. Ela me deu um apoio, né? Ela vibrou com a ideia, falou, Oswaldo, ideia inovadora, pioneira no Brasil, né? Então vai dar certo. Então, ela me deu um monte de material para estudar, né? E-book, comércio eletrônico, plano de negócios. E aí comecei com o apoio do Sebrae, com a ajuda do Sebrae, desenvolver um plano de negócio que na época não tinha asfalto ainda. Então nenhuma transportadora queria vir coletar. Quando eu cheguei para fazer a parte da logística, eu identifiquei esse problema. Aí fui no correio. Aí a mocinha do correio, uma história até engraçada. Ela olhou na lista de proibido e falou assim, não pode droga, cobra, répteis, formiga, abelha, mas queijo não é proibido. Se não é proibido, é permitido, né? Nos primeiros 2 meses, né? A Queijo da Lagoa MG foi fundada em novembro de 2009, né? Nós vendemos 3 pecinhas de queijo, Renata. Hoje, o nosso contrato de postagem mantém a agência dos Correios aberta aqui na Lagoa. Então é muito gratificante isso aí. Parabéns aí pro Oswaldo, deu até água na boca por aqui, viu? E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e audiência. A gente se vê nesta sexta-feira com a reapresentação deste programa às 6h30 da manhã e uma nova edição às 7h25 da noite. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até amanhã.